Olá, amados jovens. Mais uma vez é com grande alegria e imenso prazer que nós estamos juntos para ministrar a palavra de Deus. E se estivéssemos presencialmente, eu ia perguntar como estão e se alguém tem algum pedido de oração. Mas como não podemos fazer isso, eu gostaria de orar por vocês neste momento. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado por mais este dia, ó Deus, por mais essa semana que se inicie. Continue, ó Pai, a estar com cada jovem, Santo Deus, desta igreja e de todas as tuas comunidades, Santo Deus, de todas as igrejas, ó Pai. Pai querido, guarde as suas vidas, proteja as suas famílias, Santo Deus, e agora nos abençoe, Santo Deus, nos dando humildade para estudar a tua palavra. Em nome do seu Filho Santo e amado que eu clamo e agradeço. Amém. Gente, o texto que nós vamos ler, ele é o término da primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo do 1 ao 14. Pedro aqui então, ele termina a sua epístola apresentando uma exortação à maneira correta de agir da igreja e que os cristãos deveriam assumir atitudes condizentes a essa nova vida, a vida de regenerados, a vida de cristão. E é uma exortação a viverem na fé, porque a vitória é garantida em Jesus Cristo. E no versículo, os primeiros 4 versículos aqui, de 1 a 4, Pedro então ele faz conselhos pastorais. O texto diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Antes de prosseguir na leitura, eu quero pensar com vocês a respeito do termo presbítero. Isso é um termo grego e é usado para indicar, de uma maneira mais básica, ele era referido ao ancião, ao idoso. E era utilizado, era aplicado aos líderes religiosos judaicos e depois aos líderes religiosos da igreja. E esse termo aqui, ele é um adjetivo. Quando a gente traduz para ancião ou idoso, ele soa para nós como um substantivo. Mas eu creio que Pedro teve uma intenção em usar o termo como adjetivo, porque senão ele poderia usar o termo presbites, que também é traduzido por ancião ou por idoso. E nós vamos ver que essa implicação, quando Pedro usa como adjetivo, é importante aqui. E no decorrer da lição nós vamos falar. Esse texto, esse verbete presbítero, ou esse termo grego, ele era relativo a alguém que viveu em tempos anteriores ou em tempos passados ao tempo presente do discurso ou da ação. Por isso, ele se remete na tradução a quem era idoso, porque viveu há mais tempo dos mais jovens. Mas ele também é um termo que remete à questão do prestígio. Ele implicava em prestígio por alguém que tinha conhecimento ou uma experiência maior do que aquele que não viveu naquelas outras épocas. E então, até certo ponto, nós podemos traduzir perfeitamente como os mais velhos. Mas, num sentido mais técnico aqui, o termo ele é utilizado mais em função do que na idade, mais em função do conhecimento adquirido através desses tempos anteriores do que simplesmente pela idade. E o texto na Bíblia, quando é utilizado, fica claro quando nós olhamos para Timóteo. Timóteo não era idoso, Timóteo era jovem. Só que Timóteo era amadurecido no conhecimento da palavra de Deus. Então ele estava apto para servir como pastoreio. E quando a gente fala em Timóteo, eu quero pensar com vocês na questão, porque talvez você possa estar olhando e falando, mas isso é para pastor, isso é para
para quem é presbítero, no sentido de ser pastor de uma igreja, mas eu quero pensar com você, jovem, a seguinte questão, é que se nós falamos em questão de um certo conhecimento adquirido e que os mais jovens não têm pelo tempo e pela idade, eu quero pensar que tem jovens aqui que dá aula para as crianças. E com certeza você, jovem, que faz isso, você é um líder e você tem mais conhecimento do que elas, então você está ensinando. Você está ensinando as crianças a trilharem no caminho de Deus. E quando você faz isso, então, de certa forma, você é um presbítero. Você tem mais idade, você tem mais conhecimento. Então eu quero pensar com vocês no termo presbítero como liderança, como essa função de conduzir o rebanho de Deus. Não somente na pessoa do pastor. E o termo aqui presbítero, ele passou a fazer parte então das igrejas num grupo de 3 títulos ou 3 palavras de quem exerce o ministério da palavra, que é o pastor, o bispo e o presbítero. E essas 3 palavras não têm a ver com hierarquia, tá? Tem a ver com função. E a primeira função que eu quero destacar aqui é a função do bispo. A função do bispo era mais voltado para a administração, ou seja, ele era um administrador. E não um grau de hierarquia, um pastor dos pastores. Não tem nada a ver aqui. O segundo termo aqui, o presbítero, ele era usado no sentido de quem é capacitado por ter maturidade cristã para aconselhar, instruir e dirigir. Por isso que eu estou falando que tem muitos jovens que dão aula para as crianças, adolescentes, que têm essa maturidade e então, em certo ponto, nós podemos ter em mente como um presbítero, como um líder, e que de fato são líderes. E o termo pastor, ele engloba essas 2 funções, mas ele acrescenta também a questão ao cuidado com amor pelas ovelhas, para manter o rebanho de Deus unido e manter esse rebanho nos caminhos corretos do Senhor. Então aqui Pedro, ele faz a admoestação para que os presbíteros ou os líderes pudessem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado deles ou por eles. E fica muito interessante quando a gente vê isso de Pedro, porque Pedro está fazendo isso que foi designado por Deus, por Jesus. Em João 21, 15 e 17, a gente percebe que quando Jesus, depois de ressurreto, ele fala: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele está chamando Pedro para ser esse pastor aqui, uma função especial que Pedro deveria exercer em relação a toda a igreja de Cristo. E é muito lindo quando a gente percebe que Jesus aqui, ele está resgatando o prestígio de Pedro, porque se vocês se lembrarem um pouco mais atrás, Pedro nega 3 vezes Jesus. E agora aqui então o Senhor 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi chamado presbítero para exercer o presbitério ou pastoreio do próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui então 3 vezes ele chama para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Não querendo entrar aprofundando no estudo desse texto de João, mas a gente percebe como Deus é maravilhoso, como ele resgata a figura de Pedro para poder ser esse líder da igreja. E então Pedro, ele vai dividir em 3 partes, em 3 implicações ou 3 atitudes que implicam no pastoreio do rebanho. E a primeira deles é não exercer com força. Uma liderança, principalmente da igreja, ela nunca pode ser imposta por autoritarismo em cima dos membros. Você que dá aula para as crianças, nunca exerça. Você que dá aula para os adolescentes, você que tem uma liderança dentro da igreja, nunca exerça com autoridade, nunca exerça não com autoridade, porque a autoridade vem de Deus, mas nunca exerça com autoritarismo, com a força, na pancada. E
E o texto aqui, então, ele revela que esse pastoreio deve ser feito de uma maneira serviçal. Nós, como os presbíteros, como líderes da igreja, precisamos ser servos de Deus e exercer com servidão a igreja. Somos servos que servem a igreja. Isso tem que estar na mente de cada líder. E não pode ser usado como a alta posição social, como um cargo de Estado. Olha, eu sou líder, eu sou isso. Não! É com humildade de servo. E o segundo ponto aqui, outra atitude que Pedro aplica aos cuidados do pastoreio, é que ele não deveria exercer a liderança ou pastorado por ganância. E quando a gente vê o texto, então, só seguindo, ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância. Olha aqui, voltando só um pouquinho, de vontade, olha só. Exerçam, o 2 aqui, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade. Gente, a liderança tem que ser algo de livre vontade. Quando Deus te chama, faça não por obrigação, mas faça por livre vontade. E aí ele diz assim no versículo, indo para o versículo 3 aqui, 2. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo do rebanho. Quando se manifestar o Supremo, vocês receberão a imperecível ou imarcessível coroa da glória. O ponto 2 que eu quero trabalhar com vocês aqui é não exercer o pastorado por ganância. O texto deu a entender aqui dois aspectos. Um é que estes pastores eram remunerados, eram sustentados, ou não remunerados, mas eram sustentados pela igreja. E a segunda é que havia casos de gananciosos ou de presbíteros gananciosos inseridos no ministério dali na igreja. E aí então Pedro ele vai exortar aqui para que a igreja pudesse estar atenta a essa questão. Não sei quem vai dar aula, mas em 2 Pedro 2,3, Pedro adverte contra esses falsos obreiros. E aqui, estes gananciosos que exploravam no sentido de tirar da igreja para si, estavam dentro dessa categoria de falsos obreiros ou de falsos mestres aqui. E aí então, Pedro ele aconselha, ele exorta para que os cristãos precisavam ser prudentes e vigilantes. O ministério precisa ser exercido de boa vontade. O líder ou pastor, ele não deve se apropriar de meios escusos para se apropriar do dinheiro da igreja ou dos bens da igreja, coisa que nós temos visto muito por aí. E eu quero pensar com vocês que o presbítero ou líder, ele nunca deve pensar nesta função para tirar vantagem ou proveito próprio. Não é um retirar da igreja, mas é um dar de si, de maneira voluntária. E partindo para o ponto 3 aqui, ele diz assim: não exercer o pastorado com dominação, mas servindo de exemplo. O pastor, ele precisa servir de exemplo, e o seu líder como um referencial de espiritualidade, um referencial ético, como um referencial de fé
e de conhecimento da palavra de Deus e como um referencial de fidelidade. Não esqueçam, você pode não estar vendo, mas o seu liderado sempre está te observando. E por isso o pastor ou o líder, ele precisa dar exemplo de moderação, de serenidade, de bondade, de amabilidade, humildade, honestidade. Dar exemplo de respeito aos outros. E com isso, fechando essa primeira parte da lição, eu quero pensar com vocês que os que servirem a Deus em conformidade com essas admoestações aqui de Pedro, eles receberão no dia final do Supremo Pastor, Jesus Cristo, o reconhecimento em glória. Gente, nós vamos receber esse conhecimento. Muitas vezes, alguns líderes têm trabalhado para receber tapinha nas costas. Você é o cara, você... Não, a nossa recompensa, a nossa glória vai ser recebida lá com Cristo. E não há nada mais alegre para um líder quando ele vê o seu rebanho, os seus liderados caminhando no caminho de Deus. Não tem maior recompensa terrena aqui para ele do que essa e do que saber que ele vai ser recompensado na glória. Então, Pedro aqui, ele nos adverte a exercer o liderado ou pastorado de modo, não de modo interesseiro sobre a comunidade, mas de modo como um servo, humilde. E pensando nisso, eu quero com vocês aqui pensar na nossa igreja e agradecer, porque Deus tem dado pastores humildes, servos, pastores que dão de si. O pastor fundador da igreja, o pastor Osmar, o pastor Nino e os outros pastores, o pastor Anderson, o pastor Márcio, o pastor Everson. Glória a Deus que nós temos visto estas qualidades nesses homens. E por isso que eu falei que Pedro está mais preocupado não em dizer quem são, mas Pedro está mais preocupado em apontar as qualidades que estes homens precisam ter para liderar o rebanho de Cristo. Aí a importância do adjetivo. O segundo ponto que a lição faz, do versículo 5 a 11, é o conselho à igreja. E ele começa usando o termo aqui jovens, e da mesma forma jovens. Esse termo jovens aqui, o termo grego, ele é um termo, é o neoteroi, que ele vem da palavra do termo neos. E esse termo aqui é utilizado como um adjetivo para mostrar contraste em relação a essas qualidades de quem tem este conhecimento, não somente pela idade, mas também ele indica uma pessoa inexperiente. Ou seja, Pedro aqui ele está fazendo essa contraposição entre o presbítero, o ancião, o mais idoso que tem o conhecimento, e aquele que é mais jovem que não tem. Mas esse termo pode ser entendido não somente pela questão de idade, principalmente como nós usamos o exemplo de Timóteo, mas pela questão de maturidade cristã. Esse termo neos também é muito conhecido como o termo neófito, ou novo na fé, recém-nascido. E então a gente percebe que esse termo é utilizado para toda igreja. É uma admoestação para toda a igreja, para os mais novos em idade e para aqueles mais novos também que não têm o conhecimento, que são recém-convertidos ou que ainda estão caminhando no conhecimento. Claro que a vida do cristão é um eterno conhecimento até chegarmos à presença de Cristo. Enquanto nós vivemos aqui é uma caminhada de aprendizado. Mas então o contraste aqui é nessa questão de conhecimento, é nessa questão da inexperiência destes mais jovens. E aí
Pedro fala assim no capítulo 5 ao 7, diz assim: da mesma forma, jovens, submetam-se aos mais velhos. Olha lá, tá vendo? E sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pedro, então, ele dá conselhos às igrejas e ele faz 3 admoestações, então, aos seus leitores. O primeiro dele é que sejam humildes e submissos. Ser humildes e submissos aos presbíteros, aos líderes. E o interessante é que parece que Pedro aqui ele trabalha como se fosse uma moeda, tem os dois lados. Os presbíteros, eles não deveriam exercer domínio ou ser dominadores e da comunidade dos cristãos. E os jovens, que é o outro lado da moeda, deveriam, ou a igreja deveria ser submissa aos pastores. E essa submissão e essa humildade, como eu falei, são qualidades de todos os cristãos. Não dá para ser cristão se não for humilde ou se não for submisso. A palavra cristão implica em submissão e implica em humildade para com Deus e para com os nossos pastores, para com os nossos líderes. O termo aqui ele é tão importante, a humildade, que Pedro ele se fundamenta nessa questão quando ele diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A gente precisa ter em mente que todas as nossas atitudes, ela que tem relação aos irmãos ou tudo que nós fazemos, é vista por Deus. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. E Deus responde ao que nós fazemos com oposição ou com graça. Se somos orgulhosos, Deus se opõe a nós. Se nós somos humildes, Deus dá graça. Então a gente pode perceber que o texto aqui, ele trata o orgulho como uma luta com Deus. Então todas as vezes que nós, como líderes, como pastores, ou os pastores e os líderes são orgulhosos, eles estão travando uma batalha com Deus. Outro ponto aqui que o Pedro admoesta seus leitores, nesses conselhos à igreja, é não viver ansiosos. Eu quero ressaltar, não sei quem participou das primeiras aulas aqui, é que a causa da ansiosidade aqui dos cristãos era a questão da hostilidade dos não crentes para com os cristãos. Era o trato desses não crentes, possivelmente os maus tratos aqui, que resultava nessa ansiosidade. Só que Pedro lhe dá um conselho maravilhoso aqui então para a igreja nessa questão da ansiosidade, na questão da ansiosidade, ou da ânsia, não viveres ansiosos. Primeiro Pedro ele dá o conselho para que lancemos tudo em Deus. Então ele fala, todos esses maltratos, tudo isso que vocês estão sofrendo, essa ansiosidade, lancem em Deus. Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado dos seus servos. Interessante isso. E 1 Pedro 4,9, eu não sei quem deu, mas quem deu provavelmente passou por isso. Pedro exorta ali a depositarem as suas vidas nas mãos fiéis de Deus. Essa dependência em fé procede em tranquilidade. Então, quando você estiver passando por essa ansiosidade, ou está ansioso, deposite tudo na mão de Deus. Haja de maneira dependente, pela fé, e você vai ver que você vai conseguir ter tranquilidade. O terceiro ponto aqui que Pedro então ele exorta ou dá conselho aos cristãos é ser sóbrios, vigilantes.
ser sóbrios, vigilantes, resistirem ao adversário e glorificarem ao Senhor. Isso aqui nós vemos do 8 ao 10 que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Esse terceiro ponto aqui é a questão de ser sóbrio. Quando está se falando para a sobriedade, ele está, normalmente que nós pensamos na questão de ser sóbrio, na questão da embriaguez, né? Mas faz um certo sentido, mas eu quero pensar com você que o sóbrio aqui é adaptar-se a uma vida que realmente é indispensável. Se apegue àquilo que é indispensável, não àquilo que é dispensável. E então está ligado com uma maneira simples de viver. Essa questão de ser sóbrio, quantas coisas desnecessárias têm ocupado as nossas mentes e tem tirado o foco do que é simples ou do que é aquilo que é necessário. Quantas vezes nós gastamos tempo com coisas que estão nos entorpecendo. Nós passamos horas frente ao Facebook, no WhatsApp, se entorpecendo e não podemos gastar horas meditando na palavra de Deus. O que tem entorpecido a sua vida? É bom pensarmos nisso. E o termos vigilantes aqui, ele indica aquela pessoa que não descuida, que está sempre alerta, para que ela não possa então ser surpreendido pelo astuto inimigo. E o texto aqui fala, Satanás é o astuto inimigo, ele anda rugindo em derredor, ou seja, ele anda à procura. E para que esse inimigo não possa levar os cristãos a tropeçar e a duvidar de Deus e das promessas de Deus. Quando Satanás consegue fazer isso, derrubar um cristão e fazer com que ele não creia nas promessas de Deus, que tristeza, que tristeza. Por isso, o termo sobriedade e vigilante tem que estar ligado. Quando você se entorpece ou deixa de ser sóbrio, a sua vigilância cai, a sua atenção cai. Por isso, uma vida simples, atenta naquilo que é necessário. A gente vive às vezes com muitas coisas que não são necessárias. Isso pode prejudicar a nossa vigilância. O terceiro ponto aqui, resistir ao adversário. Deus, aqui, orientando Pedro a trazer um consolo à nossa realidade, ou a realidade dos cristãos ali, a nossa realidade. A primeira realidade que eu quero pensar com vocês é que eles não eram os únicos a sofrer. A comunidade de Deus, de Cristo, estava sofrendo no mundo inteiro. Nós hoje sofremos perseguições porque nós somos cristãos. E Cristo sofreu. Jesus fala que se perseguiram ele, vão nos perseguir. Então aqui, quando nós sabemos que nós não somos os únicos que estamos sofrendo perseguições, isso é um consolo. Mas cristãos, ou todos os cristãos, sofrem em todo o mundo. E isso não significa. E outro consolo aqui, eles não estavam esquecidos. Quando você sofre, não é sinal que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, Deus está junto com você e Ele está provando a sua fé. Como nós falamos, se alguém lembra, na segunda aula. A segunda realidade, o segundo consolo que eu quero pensar com você é que Pedro fala para a igreja, é que é por pouco tempo comparado
a glória que nós vamos ter com Cristo Jesus na eternidade. Gente, 30, 40, 50, 100 anos é pouco diante da eternidade. Isso é um conforto saber que é só aqui esse sofrimento, essa perseguição. Deus então ele estava, e aí Pedro então relembra que Deus estava operando a salvação. Ou seja, Deus está com os cristãos. Você não está esquecido, nós não estamos esquecidos quando passamos por perseguições. E outra coisa que nos consola é que nós todos estamos sujeitos a isso. E a realidade é que se nós formos verdadeiramente crentes, isso vai acontecer, essas perseguições vão acontecer conosco. João, ele relembra, e em João nós podemos relembrar o que Jesus Cristo fala em João 16:33, no mundo tereis aflições. Jesus Cristo está falando isso, mas tem de bom ânimo. Aqui Pedro traz exortações para nós cristãos que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua agindo nas igrejas e nas nossas vidas, aperfeiçoando. Isto é, ele colocando Deus, colocando Deus na condição de cuidador, de protetor, e mais ainda, equipando os cristãos a perseverarem nas lutas. Isso aqui é muito importante. Deus nos encoraja, Deus nos capacita, e essa capacitação que Deus dá aos crentes, Ele confirmará, dando coragem. Olha o que o texto diz aqui no final. Vamos ler. Cadê? Aqui, está aqui, ó. Deus de toda a graça que os chamou para a glória eterna em Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os porá sobre firmes alicerces. É a certeza que Deus quer nos fortalecer e encorajar a enfrentarmos o adversário, a permanecermos firmes. Deus nos encoraja, Ele nos capacita. Você não está sozinho, meu irmão. E a outra parte aqui, então, eu vou um pouquinho mais rápido para a gente não se delongar, que é do capítulo 12 ao 14 aqui. Pedro, então, ele finaliza a carta, né? E ele diz, então, quem escreveu a carta? Escrever não é no sentido que não foi Pedro, mas quem redigiu a carta. Pedro foi inspirado por Deus. E ele, então, ele dita para que o seu escritor ali pudesse escrever. E o seu escritor aqui, a gente fica claro, quando ele diz, com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente. Esse irmão infiel aqui, Silvano, nada mais, nada menos do que Silas. E ele trata Silas como irmão fiel. Se nós pudéssemos abrir a Bíblia agora, não vamos abrir, mas se nós fôssemos abrir as Bíblias em Atos 15, 22, quando Paulo e Barnabé foi separado pela igreja em Antioquia, os presbíteros ali e os apóstolos, eles selecionaram mais pessoas para que o acompanhassem. E Silas foi um desses. E o texto lá fala como homens notáveis. Eu creio que ele era notável no conhecimento, inclusive para poder escrever essa carta, sendo ditada por Pedro. E aí então ele diz assim, Paulo termina assim, testemunho que esta é verdadeira,
testemunho que essa carta, ou seja, o que foi escrito é verdadeiro. Mantenha-se firmes na graça de Deus. Aquele que está em Babilônia também eleita. Essa saudação aqui, aquele que está na Babilônia, Pedro, ele escreve de Roma. Roma era considerada como a Babilônia pela sua devassidão. Mas aí ele fala assim, também eleita, Babilônia eleita, a igreja de Cristo em Roma, a igreja eleita em Roma. Por isso ele usa o termo aqui, a Babilônia eleita. E aí ele fala também a Marcos, meu filho na fé. Também a Marcos, meu filho. Essa saudação aqui a Marcos, quando ele fala meu filho, como eu falei nas primeiras aulas, Marcos era filho na fé de Pedro. Foi ele quem escreveu o segundo evangelho na nossa Bíblia, que nós cremos que foi o primeiro escrito de maneira na forma original. Pedro tinha como João Marcos como seu filho na fé, ele o instruía. Isso nos remete a uma questão de, como cristãos, quem tem sido nossos filhos na fé? Quem você, jovem, que exerce liderança, tem trazido alguém para perto, para que possa ser seu filho na fé e poder aprender a palavra de Deus? E aí então ele finaliza para que os irmãos fossem afáveis uns aos outros, desejando que eles tivessem paz em Jesus Cristo. E olha que interessante, essa paz era para que cada um dos cristãos tivesse essa paz, mas também que eles tivessem paz entre eles, ou entre nós os cristãos na igreja, e que essa paz pudesse ser entre as igrejas de Cristo. Muitas vezes a gente tem vindo igreja contra igreja aí que não vive em paz, irmão contra irmão. Não, a exortação é para que a igreja viva, que os irmãos vivam em paz de maneira amável. Ele fala aqui com ósculo santo, se não me falha. Quer ver? Vamos lá. Saudem uns aos outros com beijos de santo amor. Ou seja, esse ósculo é beijo. Olha como ele termina a carta, de maneira como os cristãos devem agir uns para com os outros para que possam ter paz. Para finalizar, eu queria pensar com vocês agora 3 aplicações. A primeira aplicação é que o pastorado ou a liderança da igreja, ela precisa ser exercida na base da voluntariedade. Tanto do pastor e dos líderes, que foi Deus quem os chamou, Deus é quem os capacitou, é que deu os dons. Então deve ser exercida com voluntariedade, com amor, com dedicação, com humildade, com servidão. E também como a igreja deve se portar para com o pastor e para com seus líderes, amando, sendo humildes. E nós precisamos ser servos uns dos outros. O segundo ponto que eu quero pensar aqui para nos aplicar é que nós precisamos resistir ao adversário. Confiar na promessa do Senhor. E a glorificação no final vai vir. Nós precisamos, eu peço a Deus que nós não possamos passar um dia sequer sem termos alegria da promessa, da esperança feita, como nós lemos na primeira aula, de que nós vamos estar com Cristo na glória, da salvação em Cristo Jesus. E pensando nisso, nós precisamos estar nos esforçando sempre. Nós precisamos dar bom testemunho, porque sempre tem alguém observando. Como cristãos, é necessário que nós demos bom testemunho, e isso em qualquer situação, na perseguição, no sofrimento. E eu quero pensar com você aqui nestes momentos de pandemia, resistir ao adversário. Nós temos visto a relação das pessoas que ficam doentes
aquelas pessoas que não têm resistência, têm a sua imunidade baixa. E eu quero pensar que muitos cristãos estão sofrendo de uma Covid espiritual. Muitos cristãos estão com a sua imunidade baixa. Muitos cristãos não podem resistir ao adversário porque a imunidade está baixa. E a gente vê que na vida física, para aumentar a imunidade, nós precisamos nos alimentar e ter hábitos saudáveis. E por isso, meu querido jovem, querido irmão, para você resistir a Satanás, você precisa ter bons hábitos, você precisa se alimentar de coisas saudáveis. Tenha hábitos de meditar na palavra de Deus. Aqui está o alimento mais saudável que o ser humano poderia querer. Então, que nós possamos vencer essa Covid espiritual. E o terceiro ponto, para finalizar aqui, é que nós precisamos glorificar a Deus e a Jesus Cristo, mesmo no sofrimento. Glorifique a Deus em tudo que você está passando, jovem. Nós não podemos estar perto, eu não posso saber tão assim o que você está passando, mas glorifique a Deus e a Jesus diante do sofrimento. Reconheça-o nos teus caminhos e proclame a glória de Deus e o poder eterno do nosso Senhor. E para finalizar, eu quero deixar um pensamento com vocês que os turbilhões e as ameaças, elas nos perseguem, ou seja, no momento que nós vivemos, difícil alguém falar que não vai ter uma ameaça, um turbilhão de coisas que nos rodeiam. Nós temos vivido aqui momentos que parece que essa lição foi escrita para esse momento, porque nós temos vivido momentos aí, muitas vezes nos tem rodeado enfermidade, muitas vezes nos tem rodeado a falta de sustento, principalmente aqueles que perderam empregos e mesmo jovens preocupados com o seu sustento, com as suas famílias. Nós temos, às vezes, sendo invadidos por limitações que estamos sujeitos. Essa Covid tem implicado muitas limitações. Mas não só isso, as adversidades às vezes nos implicam limitações. Nós temos também, somos ameaçados pela perda de entes queridos. Quantos mil vidas, eu não quero falar número, porque eu acho que uma pessoa não é um número, uma pessoa é um ser humano. E quantas vidas foram perdidas nesses tempos de pandemia. Ameaça de tantas coisas que nos cercam, e isso produz e nos leva a um estado de ansiedade. Mas eu quero que você pense que a solução não está em nós. A solução está em Cristo Jesus. Mas a recomendação é essa. A solução está em sermos humildes diante de Deus. E que nós possamos depositar as nossas vidas nas suas mãos poderosas e fiéis. Meu querido, um crente precisa viver em humildade. E essa humildade nos faz colocarmos de joelho e depositarmos as nossas vidas em quem é fiel e poderoso. E para terminar, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável nas nossas vidas. Que Deus os abençoe. Tenham uma semana abençoada por Deus, firmes e guardados, resistindo às ciladas de Satanás. Amém.